ou o ministro é incompetente ou o ministro não é fiel. Acho que o grande problema que o presidente Bolsonaro hoje enfrenta é na sala ao lado. O senhor enxerga dentro do Congresso Nacional uma receptividade para essa pacificação proposta por pessoas, por exemplo, como o ministro Ramos? Infelizmente, o presidente está precisando colocar a mão na merda. Não sei se é de primeira mão, não sei, pelo menos eu não falei isso. Ele é em outro canal, estou falando aqui para você. O governador já não tinha vergonha na cara. A declaração, né, do ministro Edson Fachin no TSE, que alega o seguinte, abre aspas, né, o abuso de poder religioso, ele quer, né, que o abuso de poder religioso leve à cassação já na eleição desse ano, em 2020. Ele está chamando os fiéis de quê? Ignorantes, burros, imbecis, débios. Se o presidente Bolsonaro hoje gritar ataque e ele olhar para trás, ele vai ver que ele foi sozinho. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso para mais um Pátria em Foco, seu quadro semanal de entrevistas que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã. Então, vamos bater um bate-papo hoje com o deputado Ottoni de Paula. Antes, só lembrar para vocês, a livraria do canal Vista Pátria, fixada aqui no primeiro comentário, milhares de livros com preços acessíveis para o seu conhecimento e também do curso do Instituto Borborema de Formação Básica, também fixado aqui embaixo. Deputado, seja muito bem-vindo ao quadro Pátria em Foco. Vamos debater aqui alguns pontos relevantes na política nacional. O senhor, que como deputado federal, tem sido muito atuante aí, né, no espectro da direita brasileira e tem uma proximidade, é um aliado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Deputado, eu queria então já começar com uma pergunta de um ponto que eu vi, né, uma postagem sua, e também é uma observação que eu tenho feito já há algum tempo aqui nesse canal, que é com relação ao ministro Ramos, né? Mais conhecido como General Ramos. O senhor postou o seguinte no seu Twitter: estou cansado de entregar ao ministro Luiz Ramos os lugares que ainda estão ocupados pela esquerda, porém nada é feito. Eu disse nada. Quem está por trás do ministro Luiz Ramos? Por que um governo conservador mantém os inimigos no poder? Então, eu queria lhe perguntar, deputado, por que o senhor acha que o ministro Ramos faz isso? E se o senhor poderia dar algum exemplo desses órgãos que são preenchidos, alguns até desde a época do Lula, com esquerdistas, né, dentro desses órgãos, e também os órgãos que têm muito espaço para compormos ali com conservadores e acabam não sendo preenchidos. Poderia dar esses exemplos e por que o senhor tweetou isso? Antes de mais nada, Alan, é um prazer muito grande estar aqui com você. Quero saudar os seus seguidores, saudar a todos que estão nos assistindo nesse momento. Alan, eu costumo dizer que eu tenho um compromisso com a minha consciência. Eu tenho um compromisso com a minha consciência, eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu tenho um compromisso com a minha família, né? Portanto, eu tenho tratado a minha vida sobre esses 3 pilares de compromisso. Eu não posso trair o pacto, a aliança que eu fiz com o meu Deus, a minha aliança espiritual. Eu não posso trair o pacto que eu fiz com a minha família a partir do altar que eu fiz o juramento à minha esposa, e não posso trair a minha consciência. Dentro desse aspecto da minha consciência, eu fiz essa postagem, que, aliás, deu muita polêmica. Eu recebi pelo menos uma dezena de ligações de deputados federais, boa parte deles tentando intermediar, como se eu tivesse brigado com Luiz Ramos. Eu nunca briguei com ele, nunca tive nenhuma discussão com ele. Meu pai me ensinou a respeitar as pessoas mais velhas do que eu. A princípio, também, algumas pessoas do mundo político perguntaram o que eu queria, não é? Achando que eu tivesse feito alguma publicação desse nível para fazer barganha política. Essas pessoas que me perguntaram isso não conhecem o meu caráter,
não sabem que eu não faço ataques políticos para lograr êxito em alguma coisa, em alguma área, não é? Todos sabem que eu não tenho nenhuma indicação no governo federal, não que eu não as queira ter, aliás, eu tenho nomes de pessoas sérias, de pessoas técnicas que poderiam contribuir muito para o governo do nosso presidente Bolsonaro. Como eu não sou amigo de bandidos e nem amigo de ladrões, eu não tenho dificuldade nenhuma de expor nomes da minha mais inteira confiança. Mas chega um ponto que a sua indignação ela precisa ser manifestada. E eu manifestei. Por algumas vezes, principalmente no ano passado, na esperança de nós despetizarmos o governo federal, o que não é tarefa fácil, eu sei disso, mas existem cargos que estão tão claros e tão evidentes que chega a causar dor aos olhos quando você percebe que esses cargos ainda estão sob o controle da esquerda. Eu poderia citar vários cargos aqui, mas eu prefiro, por uma questão ética, não citá-los, porém, todos foram encaminhados ao ministro. Só para você ter uma ideia, sem citar o cargo, mas eu posso citar aqui o órgão, sem nenhum problema. Há um cargo no IBAMA que é o camarada que tem o poder de multar, ele multa e ele tira a multa. Ou seja, o mesmo órgão, o mesmo servidor, ele multa e ele tira a multa. Só de multa, na mão desse camarada do PT, está mais de 15 mil multas. Esse cara é do IBAMA. IBAMA, um órgão tão caro para o presidente da República. E o cara está lá indo. O cara está lá indo. Bem, esse é um dos exemplos. Quando eu questionei quem está por detrás do ministro Ramos, porque eu tenho uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Ou o ministro é incompetente, ou o ministro não é fiel. Não tem outro caminho. Ou é incompetência, e se for incompetência, pede para sair, ou se o ministro não é fiel, pior ainda, tem que ser retirado. Eu tenho muito receio do que há por detrás dos bastidores da política, da sala ao lado do presidente Bolsonaro. Acho que o grande problema que o presidente Bolsonaro hoje enfrenta é na sala ao lado. Não é externo, não é no STF, não é... Não. É o fogo interno, o fogo amigo, ok? Eu acho que se o presidente não tomar cuidado, ele vai descobrir muito tarde que ele se cercou de pessoas que tinham outros interesses e não tão patrióticos quanto ele. Então deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar, deputado, e já emendar aqui essa sua fala na minha segunda pergunta, que trata justamente disso. Nós temos hoje pessoas ali dentro do governo aconselhando o presidente em muitas áreas que estão colocando o presidente contrário daquilo que foi proposto na campanha, talvez essa sala ao lado, né? Aí o tempo vai nos dizer, mas o presidente deveria ter mais atenção com isso. E essa recomendação, esse discurso, tem falado para o presidente fazer a tal da pacificação. O senhor aí, dentro do Congresso Nacional, enxergando, por exemplo, o ministro Ramos, que é o responsável, o articulador do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional,
o senhor, com os seus colegas aí, deputados, né? Deputados aí que não estão nem dentro do espectro da direita, deputados do Centrão, né? E toda essa conjectura do Congresso. O senhor enxerga dentro do Congresso Nacional uma receptividade para essa pacificação proposta por pessoas, por exemplo, como o ministro Ramos, ou o presidente Bolsonaro é o único que está entrando nesse acordo? Se pudermos colocar assim. Eu não posso fazer acusações, eu posso levantar suspeitas sobre o ministro Ramos. E o que eu fiz nesse Twitter foi levantar uma suspeita, né? Eu, com esse Twitter, quis claramente que o presidente ligasse a luz vermelha. Apesar de que eu tratei isso com ele, tá? Eu falei isso com ele. O que eu tuitei, eu falei com o presidente. Não é? O senhor esteve com ele na última segunda-feira, não foi isso? Sim. Mas fiz questão de também falar com ele. Tá certo? O Alan, deixa eu lhe contar uma coisa. Uma coisa é a pacificação que todo governo precisa para cumprir os seus planos e os seus projetos. Você não tem como governar sem o mínimo de estabilidade, não é? E todos os conflitos, eles são muito ruins, não é? Porque sempre provocam algumas amarras. Ponto 1. Portanto, nós não somos de guerra. Nós não estamos querendo guerra. Nós não estamos querendo de que o presidente defrague agora uma guerra institucional, por exemplo. Nós não queremos que o exército tome posição ou que amanhã o presidente Bolsonaro vire um novo ditador da América Latina. Não é isso. Agora, uma coisa é propor paz quando há esse clima e esse desejo de pacificação nos atores que precisam ter o mesmo sentimento para que a paz institucional, política, seja estabelecida. Mas o que nós vemos é o presidente Bolsonaro, de tempo em tempo, sinalizando esta paz, essa tentativa de pacificação. Por exemplo, em quase toda a cerimônia no Palácio do Planalto, não é? Para a nomeação de algum ministro, de algum secretário, para a propagação de algum programa novo do governo federal, o presidente Bolsonaro, quando tem a companhia do presidente do STF, do presidente do Senado Federal e do presidente da Câmara Federal, ele é o primeiro e único a sinalizar paz. Nesta última cerimônia, que teve ontem pela manhã, lá no Palácio, o presidente voltou a sinalizar paz, dizendo de que a presença de Rodrigo Maia, de Alcolumbre e de Toffoli ali era, se eu não me engano, a frase foi um novo momento de que o Brasil está esperando. Ou seja, nós temos um presidente pacificador, que quer paz para governar o país. Só que depois dessa e de outras falas do presidente Bolsonaro, você não tem uma palavra desses personagens replicando de que há paz, de que há consenso, de que vamos caminhar. Pelo contrário, você tem o Maia quase todos os dias, pelo menos de terça a quinta-feira, fazendo aquela coletiva de imprensa, e em toda coletiva espetando o governo federal. Em toda coletiva falando do governo federal. Aí você tem ministros do STF construindo esta narrativa mentirosa desse movimento antidemocrático que nunca existiu. Aliás, existiu. Existia no tempo do PT, onde eles tentaram invadir o STF, mais de 20 mil manifestantes do MST,
aonde quebraram e depredaram patrimônios públicos e sequer houve abertura de inquérito contra esses sujeitos, esses sim antipatrióticos. Portanto, se a paz que eles querem é a volta da torneira aberta da corrupção, para que eles possam mamar nas tetas do financiamento público, essa paz não vai existir, pelo menos enquanto Bolsonaro for o presidente da República. Agora, somente um detalhe que eu quero falar em 30 segundos, por conta do tempo. Eu sei que muitas pessoas estão criticando o presidente da República por uma possível aproximação junto a deputados do Centrão. Alan, esse não é o problema do Brasil. Eu queria dizer algo aqui. Governar ou fazer campanha é uma coisa. Chegar no governo e governar, muitas vezes você encontra obstáculos que você não consegue fazer 100% daquilo que havia no seu coração para fazer. Agora, as concessões que você precisa fazer para governar não significa colocar o caráter no balcão de negócio. Portanto, o presidente Bolsonaro, sim, está fazendo uma aproximação com deputados do centro, com partidos do dito centrão, mas não está entregando ministério algum, não está permitindo o aparelhamento da máquina pública como era feito, mas está permitindo que esses deputados deem nomes técnicos para o governo federal, para que seja analisado e para que seja nomeado. Aí alguém diz, mas o Bolsonaro ele não precisava disso. Meus amigos, deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa. Esse movimento do presidente Bolsonaro, primeiro, desempodera Rodrigo Maia, que estava com a faca e o queijo na mão para ainda esse ano, e eu venho denunciando isso um tempão, abrir um processo de impeachment contra o presidente. Não agora, mas no final do ano, Alan. Lá para novembro. Por quê? Porque abre-se o processo de impeachment entra por 90 dias, novembro, dezembro, janeiro. Entrou em janeiro, a Constituição diz que agora, caso seja impeachmentado o presidente e o vice-presidente, o resultado é eleições indiretas. E nessas eleições indiretas, quem é o eleito? Não se engane, é Rodrigo Maia. Portanto, eu não sei quem em casa já teve o vaso da casa entupido de merda. E aí, você viu que você não tinha aquele instrumento, o desentupidor, para desentupir o vaso. E você tinha duas opções. Ou ficar com frescura, ou meter a mão na merda e desentupir o vaso. Infelizmente, o presidente está precisando colocar a mão na merda. Mas para entregar o Brasil que ele nos prometeu. E eu estou acompanhando isso. E eu queria te dizer o quanto isso custa para o presidente. O quanto isso dói para o presidente. E sem contar também a PEC que poderia dar o direito de reeleição para o Rodrigo Maia, né? Que faria eles perpetuar aí na presidência da Câmara dos Deputados, que é outro interesse que tem ali debaixo dos panos. Aí, quando o presidente chama parte dos deputados e contempla eles, certo? Dentro de alguns critérios, para que eles possam nomear, você desarticula esse poder central que tem Rodrigo Maia. Meu amigo Alan, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Para quem está fora do jogo da política, para quem não está vivendo isso aqui, esse caldeirão, várias narrativas podem ser construídas. Mas quem está aqui dentro sabe quais as possibilidades que nós podemos ter ou não. Ok?
Portanto... E esse centro está disposto a receber essa pacificação? Olha só, eu tenho certeza, desde que aquilo que foi tratado republicanamente seja cumprido pelo governo. Porque política é assim também. Você tratou, você tem que cumprir. Portanto, a regra quem estabelece é o presidente. Olha, eu quero pessoas técnicas, ok. Não pode ter envolvimento em corrupção, ok. No primeiro problema de corrupção vai sair, ok. Então coloque-se lá, tá certo? Então, eu acho que há essa disposição, não para uma pacificação, mas para uma sustentação que nos dê tranquilidade de que o presidente Bolsonaro não viverá a ameaça de um impeachment a qualquer momento. É isso. Deputado, a sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro chegou a ser lançada como uma opção conservadora, uma opção para a direita aqui no Rio de Janeiro, e acabou sendo inviabilizada, pelo que eu apurei. Primeira coisa, eu queria entender por que houve essa inviabilização da sua pré-candidatura como uma opção à direita na cidade. É uma cidade aí que tem um histórico de má gestão na prefeitura, corrupção, que vem de várias gestões, inclusive não só a cidade, como todo o Estado. Estamos agora no meio de um processo de impeachment. Eu queria entender, primeiramente, o porquê, qual foi o motivo da inviabilização da sua candidatura à Prefeitura do Rio e o que o eleitor carioca tem hoje como opção. Meu amigo Alan, primeiro eu quero parabenizar você pela sua isenção. Você faz um jornalismo com muita transparência dentro daquilo que você se propõe, que é ser um defensor das pautas da direita, não é? Mas, dentro desse aspecto, você tem sido muito transparente, muito fiel aos seus princípios, ao seu caráter, e eu quero parabenizar você por isso. Bem, Alan, o que acontece é o seguinte: a política ela é um jogo que não é para amadores, né? Eu costumo dizer que, quando eu leio Jesus falando, eis que vos envio como ovelha para o mundo dos lobos, e quando você chegar no mundo dos lobos, seja prudente como uma pomba, seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Eu imagino Jesus falando ali sobre a política, né? Que é o mundo de lobos. E você, se não se comportar como serpente, você vai ser devorado. Eu viria candidato, estava disposto a vir candidato pelo PRTB, era um partido sem fundo eleitoral. Eu pedi ao presidente se eu poderia vir pré-candidato à Prefeitura do Rio por lá, porque não enxergava em nenhum candidato aqui no Rio de Janeiro alguém que representasse efetivamente as pautas do presidente da República. Ele me autorizou, fiz esse movimento autorizado pelo presidente, porém eu cometi um erro. Eu tratei do assunto de cima para baixo, tratei do assunto com o presidente Levi Fidelis, mas não preenchi a minha ficha cadastral, a minha ficha partidária, com o Levi Fidelis. Resolvi fazer isso aqui no Estado, já que havia uma pessoa cuidando disso aqui para mim. Bem, resumindo o assunto, eu não quero entrar nesse mérito. Quando eu fui ver, eu não estava... E essa minha relação era de extrema confiança. E eu envolvido lá em Brasília, a guerra toda. Quando eu vi, já era tarde, eu não estava filiado no partido. Tentei acionar o doutor Levi Fidelis para fazer alguma coisa, mas não havia tempo hábil para que isso seja feito. O doutor Levi lamentou muito, eu tenho confiança no caráter dele, sei que ele não participou disso, mas, infelizmente, aqui no Rio, alguém comprou a minha vaga, tá certo? Alguém foi lá, comprou, e eu
sair fora desse jogo. Alan, não sei se é de primeira mão, não sei, pelo menos eu não falei isso, ele é em outro canal, estou falando aqui para você. Eu tenho a palavra do presidente da República de que ele manterá o comportamento que terá em todas as outras cidades de cada estado, que é o comportamento de isenção, pelo menos nesse primeiro turno. Havendo um segundo turno com a esquerda, certo? Nessas cidades que terão segundo turno, o presidente entrará, ok? Para tentar impedir que a esquerda ganhe, principalmente as grandes cidades. Acho que esse ponto aqui também vai para muitos dos seus eleitores. O senhor, não sei se poderia usar esse termo, da bancada evangélica, como um componente da bancada evangélica, o senhor que é conhecidamente cristão, né, vem do meio cristão, e tivemos essa semana a declaração, né, do ministro Edson Fachin no TSE, que alega o seguinte, abre aspas, né, o abuso de poder religioso, ele quer, né, que o abuso de poder religioso leve à cassação já na eleição desse ano, em 2020. Como o senhor enxerga essa intenção do TSE, né, o que seria caracterizado de poder religioso, de abuso de poder religioso? Né? Então, agora, se for um pastor, né, ou qualquer pessoa ali do meio evangélico, essa pessoa ela não vai poder pedir votos, né, para os seus irmãos. Como funciona isso? Como o senhor vê essa atitude, essa intenção do TSE, né, verbalizada aí pelo ministro Edson Fachin? Primeiro que eu gosto muito de homens que são fiéis aos seus princípios. Nesse quesito, parabéns ao ministro Edson Fachin. Ele foi colocado lá para isso mesmo. E ele está cumprindo rigorosamente o seu papel. Parabéns. Eu sou um homem que sou capaz de elogiar até Satanás quando ele desempenha o seu papel esperado. Eu não espero de Satanás o comportamento angelical, a não ser quando ele queira se transfigurar em anjo de luz para enganar, que também é um papel dele. Então eu reconheço que o ministro Edson Fachin está cumprindo o seu papel. Foi colocado lá para isso mesmo. Foi colocado lá para barrar a marcha conservadora e foi colocado lá nesse intuito de barrar a marcha, o crescimento, a onda conservadora. Ele sabe que tem na igreja, e aí eu não coloco só as igrejas evangélicas, mas ele tem na igreja um alvo central para impedir esta crescente onda. O que seria abuso do poder político da igreja? Bem, se o ministro Edson Fachin disser que a igreja está usando dinheiro destinado ao uso da filantropia, ao uso da manutenção do templo, que são dízimos e ofertas, para financiar a política. Primeiro que o líder religioso que se presta a isso tem que ser preso. E se o ministro conhece alguma instituição que faça isso, ele é obrigado a denunciar isso. A gente não pode viver de suposições, de ilações. Isso é muito sério. Segundo, se o ministro Edson Fachin entende que os pastores exercem influência sobre os fiéis e durante o culto o pastor vai fazer uma lavagem cerebral nos seus fiéis, bem, se isso ele está pensando, se isso é que é o abuso de poder político da igreja, primeiro, ele está chamando os fiéis de quê? Ignorantes, burros, imbecis, débios, que aceitam que o culto seja parado para que haja lavagem cerebral
sobre política na cabeça deles. O ministro Edson Fachin não tem ideia de quão é difícil tratar de assunto de política para algumas comunidades cristãs. Portanto, elas não se submeteriam a uma lavagem cerebral de qualquer líder. Até porque é proibido já pelo TSE, e eu concordo e aplaudo, que o templo seja usado para fazer política. Até porque, já na última eleição, e em algumas anteriores, os nossos templos já são visitados por fiscais disfarçados de fiéis que estão ali, gravando tudo, para tentar pegar um lapso, um incidente do pastor ou do padre, e aí denunciá-lo. Agora, outro aspecto. O ministro Fachin, por que o senhor não dá o mesmo tratamento para os sindicatos? Sim, o mesmo tratamento para os sindicatos, que comprovadamente já usaram o dinheiro do sindicato, não é? Para outras finalidades, inclusive política. Então, o sindicalista também não pode reunir o sindicato para indicar o Paulinho da Força, para indicar a Luísa Erundina, para indicar fulano de tal. E é o que eles fazem. Por que esta perseguição? Calma, eu sei. Porque a pauta conservadora tem como base a fé. E se não tentar parar a marcha da igreja, dos católicos e dos evangélicos, nós teremos em 2022 um Congresso Nacional que hoje tem quase 150 congressistas declaradamente evangélicos e cristãos, isso os que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica, ok? Nós vamos soltar para pelo menos 250 na próxima. Significa que nós seremos a maioria, ou nós vamos compor pelo menos 40% a 50% do Congresso. Isso é um perigo para eles, que querem passar o aborto no Brasil, que querem passar a ideologia de gênero aqui no Brasil, que querem destruir a base da família do Brasil, que querem enfraquecer o presidente Bolsonaro. Então, dentro desse aspecto de ser alguém inimigo do conservadorismo, parabéns ao ministro Fachin por estar cumprindo o seu papel. Foi posto pelo PT aí para isso mesmo. Lamentável. Deputado, vamos aqui para a nossa última pergunta, antes das considerações finais, que tem também a ver aí com o seu estado, com a base, com o Rio de Janeiro, que é o governador Wilson Witzel. E eu faço questão de fazer essa pergunta, porque o senhor, né, desde o início, aí, tem batido muito, né, desde o ano passado, tem ali exposto, né, muitas supostas irregularidades do governo Witzel, né, intenções ali, inclusive, né, contra a família Bolsonaro, e também ajudou aí nas denúncias que levaram à abertura do processo de impeachment. Só que, como já é sabido, né, o processo foi suspenso, porque o presidente da casa, André Siciliano, dentro dos vários pedidos de impeachment, ali, se não me engano eram 11 pedidos, ele escolheu um pedido muito fraco, né, com 11 páginas, tinha pedido lá de mais de 60 páginas, ele pegou um de 11 páginas, e como não tinham todos os documentos, né, da denúncia ali dentro, foi suspenso para colocarem esses documentos para lá na frente o processo não ser anulado, né, por conta da defesa do Witzel ser, né, prejudicada. Então, houve essa pausa agora para ver se eles conseguem consertar a besteira que fizeram, né, de escolher um processo ali que já estava meia boca. Mas o senhor, como denunciante, como participante direto, aí, com a sua expressão parlamentar, como o senhor vê esse processo, o desfecho? Qual é a sua perspectiva, conhecendo bem aqui o Rio de Janeiro, né? O senhor passou pela Câmara de Vereadores do Rio, não pela LERJ, mas o senhor deve ter muito conhecimento de como funciona aquilo ali. Qual é a sua perspectiva para o desfecho do impeachment de Wilson Witzel?
A despeito de eu acreditar na boa vontade do presidente André Siciliano, eu não costumo tratar as pessoas como inimigas porque elas são daquele ou daquele outro partido. Eu não costumo deixar de dialogar com as pessoas porque elas fazem parte de uma ideologia que não é a minha. Eu acho que a política, ela exige diálogo e equilíbrio. Também ela não permite que eu coloque o caráter ou os meus princípios no balcão das negociações. Portanto, mantenho os meus princípios, mas aberto ao diálogo, porque sou um democrata, não sou talhado para ser um ditador. Ditador é que não sabe dialogar e que entende que o que ele pensa tem que prevalecer. Então, a despeito de acreditar na boa vontade republicana, eu acredito, do presidente André Siciliano, neste caso do processo de impeachment do governador, o Wilson Witzel, se ele tivesse aceitado o meu pedido de impeachment, certo? Eu garanto que ele teria aceitado um pedido de impeachment com quase 100 páginas de denúncias, ok? E que não restaria espaço nem para o vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ok? Porque no meu no meu pedido, na minha ação de impeachment está o governador e o vice-governador Cláudio Castro. Por eu entender que são dois personagens do mesmo enredo, do mesmo teatro, inclusive do mesmo partido, que é o meu partido, o PSC. Então, eu acredito que o impeachment do governador seja algo inevitável. Acredito que não vai ser algo fácil, porque enquanto o Wilson Witzel tiver a caneta na mão, ele tem poder de negociação, ok? Por isso, a pressão popular e a ação da Polícia Federal e a continuidade das prisões que nós esperamos da Operação Placebo são fundamentais para que a Alerj não fique de cócoras diante da tentação de algumas benesses que o governador queira dar para quem quer que seja. Inclusive, agora, ele teve a cara de pau de oferecer a Secretaria de Governo para o relator do seu processo de impeachment. Ou seja, o governador já não tinha vergonha na cara, porque quem não tem vergonha de roubar, perdeu qualquer vergonha. Então, ele já não tinha. Agora, ele chega às raias do ridículo de oferecer para quem pode relatar contrariamente aos seus interesses, talvez uma das maiores ou das mais cobiçadas secretarias do governo. Então, eu creio que a Alerj, devido à pressão popular, principalmente, vai conduzir mais cedo ou mais tarde esse processo de cassação do governador. É o que todos nós esperamos. Agora, eu quero também dizer uma coisa aos senhores deputados, que eu sei que te acompanham. Olha, se o governador for preso antes do processo do impeachment correr na casa, a Alerj terá perdido a maior oportunidade que ela já teve na vida de resgatar parte do crédito com a população fluminense. Porque depois que for preso, acabou. O protagonismo da Alerj já não existirá mais. Porque aí o protagonismo foi da Polícia Federal. Perfeito, deputado Ottoni.
E agora, nós estamos chegando aqui no final da entrevista. Eu queria abrir o microfone aqui para o deputado fazer aí suas considerações finais, né, falar do tema livre, o que o senhor acha mais relevante aqui para o nosso público do canal Vista Pátria, especificamente aqui do programa Pátria em Foco. O microfone é seu, deputado. Primeiro que é uma alegria muito grande estar nesse programa Pátria em Foco. Uma honra poder ser entrevistado por um brasileiro tão digno quanto Alan Frutuoso. Eu nunca neguei publicamente o respeito, a admiração que eu tenho por você, não pela sua pessoa em si, mas pela sua conduta, pela sua postura, pelo seu caráter. Não somos amigos de ficar tomando café o tempo todo, não somos amigos de ir para uma churrascaria almoçar, mas tenho por você uma amizade baseada no respeito, que eu sei que tem sido mútuo. As minhas palavras finais, Alan, poderiam ser muitas. Eu poderia falar sobre projetos de leis de minha autoria que estão na Câmara, mas eu queria falar sobre esse momento que o Brasil está vivendo. Eu queria falar sobre a angústia estampada na cara, na face do presidente Bolsonaro. Eu queria falar no semblante abatido, cansado, de um sujeito que fez uma campanha baseado na moralidade, baseado no novo momento de se escrever uma nova história política para o Brasil, e que ao chegar no poder encontra inimigos por todos os lados. E sabendo que teria muitos inimigos, se cerca dos militares, se cerca da alta cúpula das Forças Armadas, esperando que, na primeira tentativa de boicote antidemocrático do seu governo, ele teria a segurança de ter os generais ao seu lado. E nós sabemos que isso não vai acontecer. Se o presidente Bolsonaro hoje, dentro de uma ação constitucional, gritar ataque ou atacar, e ele olhar para trás, ele vai ver que ele foi sozinho e as Forças Armadas ficaram atrás dele, vendo ele ir sozinho para a guerra. Eu digo isso pelo comportamento que os militares tiveram, o comportamento passivo, diante da decisão do STF, descaracterizando ridiculamente o artigo 142 da nossa Constituição Federal. A postura passiva dos generais, quando o ministro Toffoli diz, olha, vocês não têm que se meter em nada. Não é isso que ele diz. Vocês são figuras decorativas. Tá? Quando estourar uma guerra, vocês vão para lá. Mas aqui, vocês não têm que se meter em nada. E eles entubaram. E eles ficaram quietos. Portanto, é triste perceber no semblante do presidente Bolsonaro um sujeito que está se sentindo sozinho, até porque a solidão ela é o algoz do poder, né? Todos que têm muito poder e exercem o poder se sentem sozinhos. Então eu queria terminar dizendo uma coisa. A palavra de Deus diz assim, eu cito a palavra de Deus porque eu sou um homem que ama a Bíblia. A palavra de Deus diz assim, Jesus, o homem mais perfeito que essa terra já conheceu. O que eu faço agora, vocês não entendem, mas vão entender depois. Sem querer comparar Jesus a Bolsonaro, ou Bolsonaro
a Jesus. E tem hora que eu acho que as pessoas acham que ele, Bolsonaro, é realmente o Messias, que ele não está lá de dedo, ele abre mar vermelho, ele acaba com o STF, mas não é assim. Então, mesmo você que não concorda com algumas posturas do presidente Bolsonaro, acredite nele. Nós não temos um presidente canalha. Bolsonaro não é uma farsa. Bolsonaro não é uma mentira. E saiba, o que ele puder fazer, ele vai fazer. Mas para isso, nós precisamos continuar acreditando que nós não votamos errado e que nós não nos arrependeremos no final do mandato, no final do processo, de ter escolhido esse sujeito para nos presidir. Alan, muito obrigado. Deus abençoe você e seus seguidores. Muito obrigado. Eu que agradeço ao deputado por conceder essa entrevista aqui para o programa Pátria em Foco, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe aí também as outras entrevistas que temos aqui no canal. Muito obrigado, deputado. Até a próxima. Tchau, tchau.